Espírita para ler a sua mensagem. Francis Bacon, o extraordinário pensador britânico, em pleno século XVI, cunhou uma frase que seria basilar. Uma filosofia superficial conduz o pensamento do homem à negação. Uma filosofia profunda, no entanto, conduz o pensamento do homem à verdadeira religiosidade. É provável que Francis Bacon haja se inspirado no conceito de outra personalidade histórica conhecida na ciência, Sir Isaac Newton, antes dele, o grande pai da física clássica linear, o pai da gravitação universal, havia dito que uma crença vulgar conduz ao ceticismo, mas uma crença profunda e bem fundamentada conduz o pensamento do homem à espiritualidade legítima. Com esses dois conceitos, nós fundamentamos o nosso pensamento agora, para dizer que se nós olharmos a vida à nossa volta, mesmo que de maneira perfunctória, superficial, encontraremos sempre a ideia de que o princípio axiomático, científico, de que todo efeito provém de uma causa, logo o nada pode fazer, senão através de um conceito de que algo além da matéria formata o universo presente e que elabora as formas materiais visíveis, e mesmo que de maneira ligeira, panorâmica, em função do nosso tempo escasso, poderíamos dizer, olhando o corpo humano de forma rápida, percebemos a engenhosa inteligência da cabeça aos pés que idealizou a formatação molecular e biológica, desde o cérebro fantástico computador com seus bilhões de neurônios, com seus interruptores e receptores, que são os gânglios e os neurônios, com a sua corrente elétrica, que é aproximadamente 70 metros por segundo, as sinapses com os impulsos eletroquímicos, para estabelecer, através das fiações elétricas mais notáveis, a produção de enzimas, de neurotransmissores, de neuropeptídeos, que vão proporcionar o equilíbrio orgânico, passando pelo sistema ocular, que desafia até hoje as câmeras profissionais mais sofisticadas, desde as filmadoras de Full HD até as DSLR, que captam 4K. O olho humano consegue transcender essa capacidade, selecionando, às vezes de maneira 7 cores, desfocada, para transmitir ao cérebro essas imagens, e mais tarde, por um mecanismo ainda mais complicado que desafia as neurociências até hoje, a arquivar nas mágicas telas da memória as impressões que de vez em quando resgatamos de natureza emocional. Se nós olharmos o sistema auditivo que capta o ar, porque som nada mais é do que ar, selecionando o que é eufonia do que é barulho, percebemos uma engenhosa inteligência por detrás, sem nos alongarmos aqui pelo motor do coração, pelo tubo intestinal, pelo aparelho digestivo, pelas fibras musculares, pelas estradas mais notáveis da humanidade, quilômetros e quilômetros de veias, vasos, artérias em um circuito fechado, que é a circulação sanguínea que consegue suportar as pressões atmosféricas mais variadas, sem nos referirmos às glândulas endócrinas, às usinas eletromagnéticas mais extraordinárias, cujas substâncias, às vezes inframínimas, como é o caso da tireoide, mas que se escasseia ou se excede, altera todo o metabolismo celular. Eu sei que vocês sabem tudo isso. Mas nós, examinando o corpo humano de maneira profunda e reflexiva, percebemos uma engenhosa manifestação ali de vários departamentos que produz a harmonia do nosso psiquismo e da nossa ação no mundo. Sem nos alongarmos aqui para falar do processo especial de seleção dos rins, a fábrica de suco, que é o fígado, a indústria extraordinária de fermentação, que é o pâncreas, e vários setores, como o esqueleto ósseo, que é a alvenaria de engenharia civil e estrutural mais notável que a humanidade já tem. Essas estruturas que funcionam de maneira harmônica, o laboratório dos pulmões, a epiderme com as suas surpresas extraordinárias, e assim por diante, para não nos alongarmos aqui nas glândulas sexuais, nas manifestações fisiológicas e anatômicas que têm também correlação com a mente humana e com o psiquismo, percebemos que por detrás desse corpo que foi sendo elaborado pelos milênios, desde os coacervados, os aminoácidos primordiais, até os organismos pluricelulares e mais tarde mamíferos e organismos complexos, temos, da cabeça aos pés, a presença de um grande idealizador.
porque não se pode acreditar que do nada se pode fazer alguma coisa. Jean Guitton, o grande pensador francês, ao lado de Igor Bogdanov e Grishka Bogdanov, dois físicos nucleares, que lançaram uma obra depois de um debate célebre nos Estados Unidos, chamado Deus e a Ciência, vão concluir que acreditar que do nada o acaso se possa criar algo tão harmônico seria o mesmo que jogar para cima, eles examinavam a teoria do Big Bang, jogar para cima uma série de elementos da engenharia civil, da construção, como cimento, tijolo e assim por diante, e acreditar que ao cair temos um edifício, um arranha-céu e uma estrutura bem fundamentada de uma casa. Então, quando nós examinamos o Big Bang, diz ele, nós percebemos que daquela partícula que explodiu, segundo a teoria científica mais vigente, estava ali já sintetizada a cor dos meus olhos, a engenharia genética, a pigmentação dos meus cabelos e uma série de elementos especiais. Foi isso que concluiu também Teilhard de Chardin, foi isso que concluiu também Albert Einstein, depois da teoria da relatividade, e foi isso que concluiu antes dele Allan Kardec, quando, examinando as grandes tradições espirituais do passado e a filosofia ancestral, vai concluir em um texto célebre e pioneiro, interdisciplinar no século XIX, a aliança da ciência com a religião. Tudo isso, prezados e prezadas senhoras, para dizer que o vosso nobre exercício que inicia-se agora, como foi falado aqui de maneira brilhante, a formação não acabou, mas começa através da atualização, da especialização, da constante revisão de conceitos, mas, sobretudo, perceber que a expressão a clínica é soberana não fica só bonito nas discussões da academia, mas ficam muito mais atraentes em perceber que a medicina tem foco no sujeito e não apenas em peças orgânicas. Nada contra conseguir a recompensa material, afinal, estamos aqui diante de pessoas que se sacrificaram, não apenas pelo tempo, mas também investiram, sacrificaram-se financeiramente. Nada mais justo do que lutar por um reconhecimento profissional, por uns salários melhores, por retorno financeiro, por reconhecimento e por melhores condições de trabalho em cada local que os senhores e senhoras vão atuar. Mas não esquecer do foco e naturalmente não transmutar algo que tem um foco no sujeito para uma medicina exclusivamente comercial. Entender que a labuta e o labor do médico está voltado para almas humanas, seres humanos, não necessariamente para dar conta de tudo, mas para entender que o médico trabalha essencialmente em função de demandas. Como diz um amigo meu que trabalha em plantão, e alguns daqui devem reconhecer isso, o médico trabalhando em plantão, Flávio, disse ele, em hospital, está sempre ouvindo queixas. Eu nunca ouvi ninguém, pode ser que aconteça, mas de um modo geral, o paciente não vai para a emergência do hospital dizendo, olha, eu quero, doutor, vir aqui porque eu quero compartilhar uma alegria muito grande que aconteceu na minha vida, algo excepcional, e eu quero compartilhar alegria com você. Vai ouvir sofrimento, vai ouvir queixas, vai ouvir demandas, e é necessário, portanto, cuidar-se para cuidar. Eu tenho uma irmã que é colega de vocês, se formou por essa mesma nobre instituição alguns anos atrás e hoje está acabando a residência de oncologia. E ela costuma dizer que é muito fácil, no caso da atuação dela, mas em outras atuações também, lidar com óbito todo dia. Vincula-se com o paciente, às vezes até jovem, com todas as condições e prognósticos, que são sempre presunções, a semelhança do diagnóstico, de que o indivíduo vai reagir bem ao tratamento e no dia seguinte está lá no prontuário o óbito do paciente. E ela disse para mim, é muito fácil, ao longo do tempo, a morte se banalizar, o sofrimento alheio se tornar tão banal, que nós nos tornarmos insensíveis e, por mecanismo de defesa emocional, tentar de alguma forma até ser irônicos na afirmação, na colocação, no compartilhar de notícias ou no dar o diagnóstico, que é uma forma também de lidar com frustrações que, na verdade, não deveriam fazer parte do nosso cardápio emocional. Às vezes, fazendo palestras, me permitam só para concluir, acabando de fazer essas mensagens aqui e acolá, algumas pessoas nos abordam e começam a conversar, dizem, eu queria uma orientação, e começam a dizer, e falo, e eu tento, não, peraí, ainda não acabei, e falo, e peraí, não acabei, e quando eu vou falar, diz, graças a Deus, muito obrigado, adorei a sua orientação. Eu não falei nada. E quantas vezes o esculápio de medicina também lida com essas questões que não deixam de ser adoecimentos, mesmo que não seja da sua alçada, da sua especialidade. A queixa se apresenta de diversas formas, não necessariamente de natureza orgânica, mas a grande verdade é que talvez um conceito do sagrado, como os nossos amigos e colegas aqui de tarefa e de mensagem, nos seus variados setores religiosos, tem como objetivo principal dizer
que a morte, do ponto de vista do sagrado, do espiritual, não é necessariamente o fracasso da medicina. Talvez seja um dos pontos essenciais em que as cadeias orgânicas se rompem e encontramos um novo processo, que talvez no futuro as nossas ciências em geral, e não apenas a medicina, terão que se debruçar sobre ele. Porquanto é isso que tem feito, por exemplo, Herbert Benson em Harvard, em Medicina Espiritual, uma cadeira hoje em Harvard, Eben Alexander, que declarou de maneira emocionada em um livro best-seller hoje, neurocirurgião da mesma instituição referida, quando em um processo ele vai dizer: eu sei das teorias de alucinação e de medicamentos e uma série de coisas que eu próprio defendia, mas eu estive acompanhando o meu processo de meningite bacteriológica, discordei do diagnóstico de fulano e beltrano, e isso não pode ser feito apenas de medicação, senão um processo em que algo de mim, que não é o corpo que estava em coma, pôde visualizar o processo, que comumente ou vulgarmente se chama experiência quase-morte. Dado informações interessantes sobre a sua experiência, o Dr. Bernie Siegel, o maior oncologista infantil americano, que declara que, diante das vísceras, em laparotomias exploratórias, ele vê Deus e vê uma engenhosa capacidade de articulação por detrás disso tudo. Mas foi, por fim, o médico divino Jesus de Nazaré, que em Mateus capítulo 9, versículo 10 a 12, estabeleceu: não são os que gozam de saúde, é que necessitam de médicos. Quando Jesus estabeleceu essa colocação peremptória, ele não estava negando a medicina preventiva, dizendo que não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Porque mesmo na medicina preventiva está se atuando em função de uma demanda que se queira evitar. Mas, sobretudo, dizer que o médico, e na excelência de médico divino, deve estar voltado naturalmente para o ser humano. O foco, o escopo principal é o desenvolvimento da sociedade, e que sois, senhoras e senhores, agentes extraordinários dessas formulações admiráveis. Por isso, quero congratular-vos. Sinto-me imensamente reconhecido e em júbilo poder participar de um evento dessa magnitude com os nossos colegas aqui. E concluir em uma prece singela, espiritual, que foi recebida por via mediúnica do apóstolo Chico Xavier, quando diz: Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxestes do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente clamamos pelo teu amor, pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva, nossa oração rompe a treva, escuta-nos, mestre, e vem retificar nosso passo na tarefa corrigida, sustenta-nos a vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que consola e levanta, para que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Jesus, de nós todos, na caminhada incessante, a todo momento, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento e em cada parte, ajuda-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigado.